Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, pois o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Glórias a Deus. Eu vou pedir que após a leitura, você permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu saí correndo ali terminei o serviço às 18 horas, saí correndo de Batatais, peguei uma carona, 120 na estrada para poder participar com os irmãos da Santa Ceia. Eu estou trabalhando à noite. Eu falei, troca comigo aí, irmão, porque eu preciso de um compromisso importante. Eu ainda prezo muito em participar da Santa Ceia com os irmãos. Só sente falta, só dá valor à Santa Ceia, ao culto com os irmãos, quando você é obrigado a faltar. Quando você quer estar aqui e não pode vir por algum motivo, ou de saúde, ou de trabalho, algum motivo realmente que te obriga a não vir. Então, enquanto você pode, venha, congregue com seus irmãos, participe deste momento, porque tem alguns irmãos que ceiavam comigo há alguns anos e hoje não estão mais aqui. A irmã Francisquinha, meu pai, minha mãe, tomaram muitas ceias comigo aqui, hoje não estão mais. Talvez a oportunidade que você tem hoje de dar um abraço no seu irmão, de olhar no olho dele, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo Senhor, nós custamos o mesmo preço para o Deus eterno. Pode ser essa oportunidade. Então aproveite, glorifique a Deus, exalte a Ele porque Ele é bom e te deu esse privilégio de estar aqui. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que Ele se afastasse de mim. E Ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, é que eu sou. Glórias a Deus. Amados, hoje é um culto de Santa Ceia. Eu quero lhe trazer uma rápida reflexão sobre a vida com Deus, sobre a vida cristã. Irmãos, o texto a qual nós lemos é um dos textos mais bonitos das Escrituras Sagradas, porque fala do coração do homem de Deus. Ele fala com sinceridade sobre algumas coisas que ele sentia e que ele não tinha comentado com ninguém a respeito disso ainda. Paulo, nesse texto, ele se defende. Algumas pessoas estão acusando Paulo de ser um falsário, estão acusando Paulo de ser um falso apóstolo, estão acusando Paulo de não ter bagagem suficiente para ser um apóstolo de Cristo. Então, ele faz algumas defesas, ele fala algumas coisas em sua defesa. Ele fala de onde ele é, ele fala no capítulo 11 pelo que ele já passou por causa de Jesus, sobre as prisões, sobre os açoites, sobre as perseguições, sobre as aflições que ele tinha passado. E agora aqui no capítulo 12 ele fala de algumas coisas que ele fala até que, se você for ler o texto, ele fala até um pouco sem graça, ele não queria estar falando aquilo.
Mas para sua defesa ele fala: olha, então já que vocês me obrigam a me defender, eu vou falar a respeito das coisas espirituais que Deus me deu. Eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem, eu não sei se foi em carne, eu não sei do jeito que foi, mas Deus sabe que foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas que não é lícito eu dizer. Paulo agora fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas maravilhosas, ouviu coisas que Deus revelou pessoalmente a ele e que, se ele tentasse dizer, ele não conseguiria explicar. Quantos aqui já tiveram visões de Deus? Eu nunca tive. Quantos aqui já foram arrebatados ao terceiro céu? Eu nunca fui. Então, estamos todos iguais aqui. Paulo é uma exceção. Ele continua dizendo que ele foi arrebatado e teve essas visões de Deus. Só que no versículo ao qual nós lemos, ele fala: por causa dessas revelações, por causa dessas experiências que eu tive com Deus, foi-me dado vocês leram o texto, foi-me dado um espinho na carne. Muitas pessoas discutem o que seria esse espinho de Paulo. Uns dizem que seria uma enfermidade que ele tinha, talvez a cegueira. Outros dizem que era uma fraqueza moral. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo era a perseguição que os judeus faziam contra ele. Eu penso diferente. Eu penso que o espinho de Paulo era consequência daquilo que ele havia feito. Eu quero levantar um rápido pensamento com os irmãos aqui. Quando a Bíblia fala de espinhos, a primeira vez que a Bíblia fala de espinhos é no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 18. Quando Adão peca, quando Adão perde a comunhão com Deus, Deus se apresenta diante dele e questiona ele: por que você fez isso, Adão? Ele pega o seu pecado e joga a culpa em cima da mulher. E Deus dá uma sentença para Adão: Adão, por sua causa, a terra será maldita. E ela produzirá agora espinhos e abrolhos. Deus não amaldiçoou o homem, mas ele amaldiçoou a terra. A partir daquele dia, a natureza começa agora a produzir espinhos. Espinhos são consequências daquilo que nós fazemos. O espinho veio para o mundo, surgiu na natureza como consequência do pecado de Adão. A terra não tinha espinhos. Depois que Adão pecou, começou a produzir espinhos. Os espinhos vieram como consequência daquilo que Adão fez. Eu nunca tive visões do terceiro céu, mas os espinhos eu tenho. Talvez você nunca recebeu uma revelação sobrenatural de Deus, mas todos que estão aqui têm espinhos. Consequências das nossas escolhas, consequências daquilo que nós fizemos. Todos nós temos. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o que te define como filho de Deus, na maioria das vezes, não são as experiências espirituais ou as revelações sobrenaturais que você tem, mas são os espinhos que nós somos obrigados a suportar todo dia. Todo homem na Bíblia teve um espinho, quer ver? A Bíblia conta a história de Abraão, pai da fé. Ele teve uma trajetória muito bonita com Deus, só que ele teve um espinho. Quando ele estava velho, ele foi obrigado a desfazer, praticamente abandonar um filho no deserto. O nome do espinho de Abraão se chamava Ismael. Eu imagino Abraão com 175 anos, pastor, quase morrendo. E todas as vezes que ele lembrava de Ismael, ele lembrava o dia que ele teve que abandonar o próprio filho no deserto. Por quê? Porque foi uma consequência de uma coisa que ele tinha feito fora da direção de Deus. Todos nós colhemos espinhos daquilo que nós fazemos.
você queira ou não queira. Moisés tinha um espinho. O nome do espinho de Moisés se chamava Pedra de Meribá. A Bíblia diz que um dia Moisés arrancou o povo do Egito, depois de 80 anos caminhando com Deus. Um dia o povo pede água, e Deus fala: Moisés, toca na rocha. E a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha 2 vezes. Deus olha para Moisés e fala: por causa disso, todo o povo vai entrar na terra, mas você não. Eu penso que Moisés, com 120 anos, pastor, olhando as planícies da terra prometida e se lembrando da pedra de Meribá. Se eu não tivesse feito aquilo, eu entrava na terra. Todos nós temos algo que nós fizemos no passado, mas que atormenta a nossa consciência, mesmo sendo cristãos. Porque Deus perdoa o seu pecado, mas Ele não apaga aquilo que nós fizemos. Deus, você se tornar cristão, não te dá uma amnésia do seu passado. E nós somos obrigados a carregar isso todos os dias da nossa vida. Davi, qual era o nome do espinho de Davi? Urias. Todos conhecem a história de Davi. Um rei, ungido por Deus. Mas todas as vezes que Davi se aproximava do altar de Deus, alguém lembrava Urias. E aquilo na mente dele fazia ele lembrar do homem que ele matou por causa de uma mulher, de algo horrível que ele fez. E eu tenho certeza que aquilo todo dia, durante a existência de Davi, todas as vezes que ele lembrava o nome de Urias, aquilo amargava, aquilo feria o coração de Davi. Todo homem na terra tem um espinho para suportar. A Bíblia diz que os homens vão passando, todos os homens vão ter os seus espinhos. Isso faz parte de ser humano, das escolhas que nós fazemos. Todos nós aqui temos os nossos espinhos. Você veio para esse culto com um monte de espinhos. Eu estou aqui também com espinhos que às vezes são difíceis. Quando Paulo fala desses espinhos, ele fala que é algo que o fere, que traz sofrimento, que o traz amargura. E o meu pensamento é que o espinho de Paulo era aquilo que ele tinha feito com a igreja antes de se converter. A Bíblia conta que Paulo, antes de se tornar cristão, ele perseguia os cristãos. Ele chegou a consentir com a morte das pessoas. Tinha pessoas que Paulo consentiu, e o nome do espinho de Paulo se chamava Estevão. Imagina pastor Paulo pregando. Paulo chega na sinagoga e começa a pregar, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E a Bíblia diz que o espinho era o mensageiro de Satanás. Uma coisa que Satanás sabe muito bem, é do seu passado. Ele ama o seu passado. Uma coisa que Satanás gosta bastante e que está sempre cavucando é o nosso passado. Agora Paulo chega na sinagoga, pastor, como apóstolo de Cristo. Começa a ensinar alguém e de repente o inimigo sopra no ouvido de Paulo. Você lembra o que você fez com Estevão? Você lembra das pessoas que você arrastou? Você lembra das pessoas que você esbofeteou? Quem nunca veio para a igreja e na hora do culto, na hora da adoração, o inimigo começa a colocar na sua mente as coisas que você fez, o inimigo começa a trazer à tona um monte de pensamentos, um monte de atitudes que nós tomamos lá do passado, parece que ele vai cavucando coisas que você não lembrou o mês inteiro, hoje você lembrou. São os nossos espinhos. Bem-vindo à vida do cristão. É uma vida para suportar espinhos. Mas quem que dá esses espinhos? Paulo diz, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho. Quem é o único interessado em que você não se exalte? É Deus. Por quê? Se você se exaltar, você vai ficar parecido com o próprio diabo. Então, esse espinho, essa situação que nós passamos, é o próprio Deus que permite.
Por quê? Para que nós não nos exaltemos, para que você não fique achando que nós somos bons, para que eu não me ache bom. Eu já estou muito bem, esse mês eu jejuei o mês inteiro, essa semana eu orei bastante, essa semana eu li a Bíblia muito, então eu estou apto a participar da Santa Ceia. Aí chega aquele pensamento: mas você lembra aquilo que você fez? Você lembra aquilo que você falou? Está lembrado daquela atitude? São os espinhos. São os espinhos. E todo homem teve os seus espinhos. Moisés teve os seus espinhos. Davi teve os seus espinhos. Todo homem na Bíblia, se eu for buscar aqui, eu vou encontrar o espinho de alguém. Aí vem Jesus. Ele não tinha espinhos. Ele vem sem pecado. Ele perdoa. Ele não carrega mágoa de ninguém. Ele não carrega ódio de ninguém. Ele só traz acolhimento para a mulher condenada à morte. Ele traz perdão. Jesus não tinha espinhos. Ele vai para ser crucificado. E a Bíblia diz que naquela noite bateram nele. Mas ele não tinha espinhos, pastor. Esbofetearam o rosto dele. Deram paulada nele. A Bíblia diz que pegaram um caniço e deram na cabeça dele, deram paulada em Jesus. Em outro texto diz que deram socos no rosto dele. Mas ele não tinha espinhos, José. A Bíblia diz que flagelaram o seu corpo a ponto de que seus músculos podiam ser vistos. Um estudioso fala que os órgãos internos de Jesus podiam ser vistos da forma que ele foi açoitado. Mas ele não tinha espinhos. E agora ele está aquela situação, imagina aquela situação vexatória, não precisava de mais nada. Alexandre, o castigo estava pronto. Eles escarraram em Jesus, eles cuspiram em Jesus, mas ele não tinha espinhos. Aí para a última, Deus, eu acredito que Deus olha e fala assim: não, mas está faltando os espinhos. Ele não tem espinhos. E a Bíblia fala que, como uma das últimas coisas que fizeram, um soldado vê no canto do muro uma moita de varas secas, de galhos secos. E a Bíblia fala que eles fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus e bateram para que aquela coroa de espinhos se encaixasse. Até ali ele não tinha espinhos. Mas ele sabia que eu e você teríamos, e na cruz ele carregou os nossos espinhos para que nós estivéssemos aqui. Sabe esse espinho que te perturbou hoje o culto inteiro? Ele carregou na cruz. Sabe essa lembrança, esse passado, isso que te aflige, isso que você fez, isso que você falou, isso que falaram de você, isso que te incomoda, isso que te perturba, isso que faz você ficar triste, que faz com que você não glorifique a Deus. Jesus carregou na cruz, naquela coroa de espinhos, e isso te autoriza a estar aqui nessa noite, com o coração feliz, com o coração alegre, dizendo: Senhor, eu te amo, os meus espinhos foram levados, e o Senhor era bendito eternamente na minha vida. Aleluias. Nós não merecíamos, mas Ele levou os nossos espinhos. Aleluias. Aleluias. E a Bíblia fala, e eu estou terminando, a Bíblia fala que por causa desses espinhos, Paulo orou 3 vezes. Paulo orou 3 vezes. Esse espinho não é para te afastar da presença do Senhor. Pelo contrário, esse espinho é para te trazer mais perto. Esse espinho é para deixar você mais pertinho de Jesus. Essas coisas que acontecem conosco não é para que nós nos afastemos. Pelo contrário, esses espinhos, esse sentimento, isso que nos perturba, é para nos colocar no pé de Jesus, para fazer você chegar pertinho dEle. Ore, busque, se aproxime de Jesus. E sabe qual foi a resposta de Deus a respeito disso? Falou: não, eu não vou tirar o espinho. Só que proporcionalmente ao espinho, a minha graça te basta. Não é para aquilo que eu sou, não é para aquilo que você é. Hoje, se você for numa livraria, os livros mais vendidos são os livros de autoajuda. Os livros que você consegue.
Você pode, você tem, se você se esforçar, você faz, você consegue, você dá conta, você merece, você pode, você vai. Mas quando eu olho para esse texto, eu sei que eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não faço, mas Ele pode, Ele tem, Ele faz, Ele consegue, Ele me dá conta, porque Ele é Deus, Ele que levou os meus espinhos, Ele que me concede graça. Então participe nessa noite desse banquete da graça. Isso aqui é uma prova do amor de Deus por sua vida. Isso aqui é uma prova que você não merece, eu não mereço, mas Ele fez por nós. Ele conseguiu, Ele venceu a morte, Ele levou esse espinho que te perturba. Você pode dizer para Satanás: o meu espinho foi cravado na cruz do Calvário, e lá está até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.